Olá, aqui é o pastor Valdir Veiga e esse é o canal Gotas de Conhecimento. Hoje nós estamos no episódio 1 da série de mensagens Conhecendo Jesus. E no tema de hoje nós vamos falar sobre a pré-existência de Cristo. Depois da vinheta. Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Eu quero pedir que fique comigo aqui até o final desse vídeo. Tem bastante coisa interessante que a gente vai falar acerca desse tema tão especial que é a pré-existência de Cristo. A pergunta que não quero calar, o que é pré-existência? O que é pré-existir? Pré-existir é existir antes. Tá bom, mas antes do quê? Então nós vamos desvendar alguns mistérios aqui sobre a pré-existência de Cristo. A Bíblia vai dizer que Cristo é pré-existente antes da fundação do mundo. Jesus, em sua oração sacerdotal, ele já mencionou a sua pré-existência. Isso nós vamos ver lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 5, que diz: "E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse." Uma coisa importante que é preciso destacar aqui é que Jesus, ele não passa a existir apenas quando ele nasce, quando ele encarna. Na verdade, ele sempre foi Deus. E durante um período da sua história, ele se fez humano. Eu falei sobre isso na outra série de mensagens que eu tenho aqui no canal, que é Conhecendo a Bíblia, sobre a doutrina do kenosis, do esvaziamento. A Bíblia diz que Jesus deixou a sua glória, não usurpando o ser igual a Deus, e se fez carne, se fez homem. Mas Jesus não passa a existir a partir dali, ele não foi criado ali. Ele é Deus. E nós vamos falar muito sobre isso nessa série de mensagens. Mas o que eu quero destacar aqui é a pré-existência de Jesus. Jesus já existia, já como Deus, antes da fundação do mundo. O texto lá em João, capítulo 1, versículo 1 diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Quando nós vamos fazer uma exegese bíblica, buscando no original, no caso aqui, o original do Evangelho de João foi escrito em grego, ele vai destacar algumas coisas importantes aqui. O texto em grego vai falar de logos. O texto que nós acabamos de ler, João 1:1, diz: "En arche en o logos, kai o logos en proston theon, kai theos en on logos." Isso significa o quê? Que no princípio, ele era Deus, ele era a palavra estava com Deus. O texto foi traduzido na versão que nós lemos, foi traduzido como verbo, também pode ser traduzido como verbo, mas a palavra mais adequada é palavra, logos, palavra, que é parecida com a raiz do hebraico, davar, que quer dizer palavra. Então, alguns tradutores colocaram a palavra verbo para indicar a ação, o poder. Mas a palavra traduzida mais correta nesse texto é a palavra. Então, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aqui está falando de Jesus. O apóstolo João está falando de Jesus. Então, ele é antes da fundação do mundo. Outra coisa importante, Jesus é pré-existente antes de Abraão. Jesus igualou-se a Deus, como falara Moisés em Êxodo 3,14. O apóstolo João vai narrar isso lá no capítulo 8, versículo 58. "Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou." Olha que coisa interessante, aqui são palavras de Jesus. Ele estava dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então Cristo é pré-existente antes de Abraão, antes da fundação do mundo. Outra coisa que eu quero destacar aqui é que o próprio Jesus, ele se coloca como o alfa e o ômega. O apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse, vai descrever isso lá no capítulo 1, versículo 8. João ouve a voz poderosa de Jesus que declara: "Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso." Aqui indica que ele é atemporal, ou seja, o tempo está em Deus, está em Cristo. Aqui ele usa duas letras do alfabeto grego. A primeira, que é o alfa, e a última, que é o ômega. Se fosse no português, se fosse na nossa língua, ele ia dizer: eu sou o A e o Z, o princípio e o fim. Então, Cristo, ele é atemporal.
Ele não está, ele não vive no passado, no presente ou no futuro. O tempo está dentro de Deus, está dentro de Jesus. Outra coisa interessante, quando nós falamos da natureza de Cristo, nós vamos se referir ao fato de que ele não teve início, nem terá fim, por ser eterno no sentido pleno da palavra. Então, olha que coisa interessante. Isso é complexo de entender. Aceitando pela fé esse conceito fundamental, a gente não precisa perder tempo em responder perguntas inúteis como: quando Cristo começou a existir ou onde Jesus teve início? Na verdade, não teve início. A pré-existência de Jesus é tão gloriosa como Deus, ele sendo Deus. Então ele não teve início e não terá fim, ele é eterno, mas ele não teve princípio, assim como nós tivemos princípio. Lá em Gênesis capítulo 1 vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio é o princípio de todas as coisas, do tempo que foi determinado para tudo aquilo que é matéria. Então Cristo estava lá no princípio, ele é pré-existente, assim como Deus. E nós vamos falar muito sobre essa questão de Cristo como Deus, de Cristo como homem. Então é muito interessante você entender isso e parar de ficar tentando responder essas perguntas que não têm resposta na verdade. É importante que você creia e vá buscar na palavra de Deus e pesquisar. Então o tema de hoje abordou exatamente essa pré-existência de Jesus. Com isso nós estamos conhecendo um pouquinho mais da história do nosso Senhor. Espero que você tenha gostado do vídeo. Já quero pedir, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, dá o joinha, dá o like se você ficou aqui até o final, se você gostou. E muito importante, compartilhe. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com essa poderosa palavra. Te aguardo no próximo episódio. Deus abençoe.